Boa noite aos amigos, que neste momento possamos elevar o nosso pensamento ao alto, mantendo-nos em sintonia com a divindade amiga, para que a compreensão da mensagem do Evangelho seja absorvida na sua totalidade. Que a bênção do Pai nos envolva, unindo a todos os corações que almejam o mesmo objetivo, alcançando e se estendendo a todos os nossos irmãos. Sejamos gratos pelo auxílio recebido em todos os momentos da nossa trajetória. E que essa gratidão, esse sentimento que emanamos, se dissipe de maneira que chegue até os irmãos que necessitam de algum auxílio no momento em que vive. Que assim seja. E hoje nós fomos convidados a trabalhar sobre uma temática que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, itens 9 a 15, especificadamente intitulado como Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. E o item 9 em si, ele vem nos dizer que a prece é uma invocação, que por ela um ser se coloca em comunicação mental com outro ser, ao qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, se não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, Kardec vem nos dizer que a prece é a criatura conversando com o Criador, em uma relação íntima, onde cada um manifesta o seu sentimento, seja verbalizando, seja não verbalizando. É aquele momento pessoalizado, ou seja, cada um a faz à sua maneira. Mesmo que se esteja no mesmo local realizando a prece, cada um tem um sentimento sendo manifestado. Cada um tem sua forma de falar com Deus. Então, podemos dizer que não existe uma regra para conversar com o nosso Pai. Muitas vezes, nossas preces não alcançam diretamente ao Pai. Então, os nossos amigos espirituais, aqueles corações que nos querem muito bem, se encarregam de levá-las até o conhecimento de Deus, ao conhecimento de Jesus, para que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Este item, ele nos convida a utilizar desta ferramenta que disponibilizamos para contatar o Pai no nosso dia a dia, a prece. E aí, o Espiritismo, ele vem trazer a compreensão da ação da prece. Ele explica o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. E diz mais, diz que para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos, neste mundo, na atmosfera.
Esse fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. E aqui no item 10, Kardec trabalha a ideia da prece, tirando-a do campo do sobrenatural, do místico, ou mesmo do lado mítico. Ele mantém a fé, claro, mas se detém aqui no mecanismo, na maneira como ocorre a prece. Então, ele recorre à ideia do fluido universal. E podemos dizer que o fluido, numa tradução mais simples, é energia. Então, todos nós estamos envoltos por uma energia. E esse fluido universal é uma energia do pensamento. O nosso pensamento é formado por ondas elétricas. E essas ondas elétricas não é o cérebro que as cria. Elas são formadas pela estrutura espiritual. É o pensamento espiritual. E nós todos estamos imersos em um grande conjunto de pensamentos, que Kardec chama de fluido universal. Então, quando emitimos o nosso pensamento, ele transita nesse fluido e é percebido, é captado, o que Kardec chama de corrente fluídica. A prece é o pensamento que se movimenta. E esse pensamento está no fluido universal, que no movimento ele busca o seu destino, que é aquele que estamos pensando. Em regra, a prece se destina a Deus. E são percebidos pelos espíritos superiores, que vão percebendo qual a natureza daquele fluido, e essa natureza vai determinar a eficácia da prece. Quer dizer, é o que está na característica daquele pensamento, que nós chamamos sentimento, que determinará a eficácia deste. Então, qual é o sentimento que o meu pensamento está carregando? A minha prece é com o sentimento da humildade, da gratidão ao Criador, ou é o sentimento de orgulho, é o sentimento da cobrança? Esses dois tipos de sentimento são percebidos e vão determinar a eficácia desta prece. O atendimento da prece está diretamente ligado com a qualidade da prece realizada. E ainda, no item 11, seguindo aqui, vem nos dizer que é pela prece que o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atraem por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Ele tem o direito de se lamentar. Se não obtém a cura, não, porque poderia encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar,
outra das tribulações cuja causa primária é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos. Ver-se-ia que esta suplanta muito em número sobre a primeira. Kardec aqui faz uma análise da ação da prece, observando o comportamento da vida. Ele observa as aflições que foram estudadas lá no capítulo 5, onde ele separa as causas em anteriores e causas atuais das aflições. Então, na mesma ideia, ele traz o estudo dos males inevitáveis e dos males evitáveis, como lemos agora. Quer dizer, que há males da vida que não são evitáveis, ou seja, não estão ligados a uma vontade nossa. Seriam situações consequenciais de situações pregressas ou situações que fazem parte da nossa escolha de gênero de prova. Ou seja, são situações que não nos afastamos. E Kardec chamou isso de males da vida. Daí Kardec fala dos males evitáveis, que são as situações que surgem muitas vezes por nossas necessidades, por exemplo, dificuldade de relacionamentos, as quais podem ser evitadas se a gente combatesse o orgulho, se fôssemos mais pacientes, entre outras ações que podemos tomar na nossa atitude diante daquela relação difícil. Como, por exemplo, um convívio entre nós e um familiar que se torna difícil. Se nós superarmos o orgulho, nos tornarmos mais pacientes, não enxergarmos tanto defeito neste familiar, nos esforçássemos mais, evitaríamos, né, essa dificuldade. Então, Kardec traz a ideia da prece para essas duas situações. A prece, ela não evitaria os males inevitáveis, mas a ação da prece permite que a pessoa se fortaleça para lidar com os males inevitáveis. E aqueles aparentemente evitáveis, a prece pode nos desviar desses. Quer dizer, não nos desvia de nós mesmos, mas das situações. Através de sugestão mental, através da inspiração, que faz com que a pessoa se afaste daquela situação. Quantas vezes, após uma prece, já não ouvimos sutilmente uma sugestão? Não haja de tal forma. Ou não vai nesse momento a tal local. É uma forma de nos inspirar, de nos sugerir, muitas vezes, evitar algo. Quer dizer, se nós não tivéssemos atitudes equivocadas, condutas inapropriadas, a prece estaria sempre ligada a afastar situações e condições específicas, ou seja, estaria ligada à evitação de alguns males. Mas como nós criamos alguns males, não é a prece que vai evitá-los. Mas a prece sendo feita, sendo realizada com um verdadeiro sentimento, ela nos auxilia na tomada de decisões para enfrentarmos da melhor maneira possível o momento de dificuldade. A prece nos auxilia no processo de autoconhecimento, para que afastemos e transformemos em nós os sentimentos prejudiciais ao nosso progresso, como o egoísmo, o orgulho, entre outros.
Então, a prece fornece ao ser que se utiliza dela as condições necessárias para que consigamos nos desviar dos males evitáveis. Ou seja, deixar de praticá-los, porque passamos a nos fortalecer, a aceitar as inspirações para o bem, nos aproximamos dos seres que querem nosso bem. E Kardec ainda nos diz que podemos realizar a prece em favor a outras pessoas. E nos diz que, neste caso, não se olha o mérito próprio, mas sim o mérito da pessoa pela qual nós proferimos a prece. Então, um coração mais fechado, mais embrutecido, auxilia outro ser, visto que esse ser de coração mais aberto, que receberá o auxílio solicitado, de acordo com a condição vibracional. Então, uma boa prática que podemos fazer à sociedade é orar. Orar pelos que causam as situações infelizes, pelos que causam as guerras, a violência, pelos que respondem por todos os erros que assolam a Terra. Mesmo que a ação não seja imediata, mas ela vai tocando o coração das pessoas com o passar do tempo. E trazendo mais, no item 13, nos diz assim: acendendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé, aquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem é mais meritória aos olhos de Deus e sempre mais eficaz, porque o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que só é dado pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que ora nos lábios, não podem sair senão palavras, mas não os impulsos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Isso é tão compreensível que, por um movimento instintivo, a pessoa se recomenda, de preferência, as preces daqueles nos quais se percebe que a conduta deve ser agradável a Deus, porque são mais ouvidos. Então, Kardec menciona que o egoísta ainda em dificuldade de expressar o sentimento, a verdadeira intenção, benevolente, porque ainda não consegue, devido à sua condição sentimental, coloca palavras vagas, sentimentos vibracionais deletérios na prece proferida. Mas que isso é questão de tempo, porque todos estamos submetidos à lei do progresso. E essa situação momentânea espiritual será alterada, visto que a mudança acontecerá. Por isso, a fé na mudança, a fé que inspira a prece para a melhoria. E seguindo, finalizando, o que nos traz esses itens do Evangelho, lemos assim: por exercer a prece uma como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo precisos, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando momentaneamente uma força excepcional, que é bem o que nós falamos acima. E segue. O poder da prece está no pensamento.
ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, em qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo se prende às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Porque é como se todos gritassem em conjunto em um uníssono. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por sua própria conta? Então, percebamos que se estivermos em locais diferentes, isto é, fisicamente, mas os nossos corações se associarem do mesmo sentimento, a prece estará ligada pela mesma sintonia. E esse é o significado da passagem. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20. É a prática da oração comum, do sentimento comum, que os une e transmite a certeza de que o Pai atende às suas necessidades. E para finalizarmos, enfim, vamos aproveitar uma das orações, das tantas belas que existem, mas uma das mais que Divaldo Franco nos traz pelo Espírito Bezerra de Menezes, que diz assim: Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal que vivemos na casa que nos emprestastes para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como não estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfoimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus agozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e, ensandecidos, ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam no mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor, e é por isto que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fluímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor
e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram seu coração, longe dos sentimentos de humanidade, e que terão que despertar um dia sobre o látego da consciência, que a ninguém poupa, porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos. É que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes que desconhecem a própria desdita. Quanto a nós, ensina-nos a não fluir de felicidade, enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação, e consciente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor, a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos, encerramos esta etapa. Damos-nos as mãos e, emocionados, repetimos: fomos mártires do passado. Ave Cristo. Em tuas mãos depositamos nossas vidas, para que delas faças o que te aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Que Deus Nosso Senhor abençoe a todos nós. Que assim seja.